Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre consciência clínica e consciência sistêmica. Existe uma lacuna entre esses dois tipos de consciência quando a gente pensa em saúde. A consciência clínica é aquela consciência comum do médico clínico, que trata um paciente de cada vez e tenta fazer o melhor para beneficiar esse paciente. Trata ou diagnostica ou conduz um paciente por vez. Já a consciência populacional, é a consciência sistêmica, é aquela consciência de cuja conduta benéfica é voltada para milhões de pacientes por vez. Então, há de fato uma lacuna entre o princípio de pensamento clínico e o princípio de saúde pública, né? E é uma lacuna natural, porque nós, clínicos, lidamos normalmente com um paciente de cada vez. E as grandes condutas que beneficiam milhões de pacientes por vez, elas não são condutas necessariamente clínicas ou intrinsecamente clínicas. Por exemplo, a grande evolução da saúde das populações não decorreu de médicos, de pensamento dos médicos ou da tecnologia propriamente médica. Se a gente for pensar, nós temos em torno quase de 8 bilhões de pessoas no mundo e quase todas essas 8 bilhões de pessoas no mundo, esse crescimento populacional para chegar a 8 bilhões, ele ocorreu nos últimos 200 anos. Tá? Então, antes do século XIX, a população do mundo tinha menos de 1 bilhão de pessoas. Do século XIX para o XXI, cresceram aí 7 bilhões de pessoas. E qual foi o motivo desse crescimento? Foi o pensamento clínico? Não, não foi o pensamento clínico. Na realidade, foram questões sociais, né? Foram questões sanitárias, né? Questões, principalmente, o maior determinante disso foi a redução de mortalidade infantil, não por UTIs de neonatais, mas por questões de higiene e de melhoras socioeconômicas e coisas desse tipo. Até certas doenças que se beneficiaram, doenças infecciosas, que se beneficiaram de vacinas ou antibióticos, a grande redução de mortalidade ocorreu antes do surgimento dessas tecnologias. Por exemplo, sarampo. Tá? A mortalidade por sarampo ela caiu quase completamente antes do surgimento da vacina. Depois surge a vacina e ótimo, melhor ainda. Mas ela decorreu principalmente de mudanças sociais, de questões de moradia e esse tipo de coisa. Tuberculose, por exemplo. Tuberculose foi um grande advento para tratar a tuberculose, foram os antibióticos que os médicos prescrevem. Mas a grande parte da redução de mortalidade por tuberculose ocorreu antes do advento dos antibióticos, né? E até doenças cardiovasculares, que a gente tem todas essas tecnologias hoje para tratar, mas 2/3 da redução de mortalidade por doenças cardiovasculares decorre mais da prevenção da doença aterosclerótica do que do tratamento. Então perceba que o grande impacto na saúde das populações não decorre tanto do ato clínico, que é o ato da arte médica, da arte ou da ciência médica, decorre mais de questões sociais e econômicas. E por isso nós clínicos tendemos a nos distanciar desse paradigma, que é o paradigma de saúde pública, porque ele não é inerentemente clínico, ele é um paradigma muito mais social e poderíamos dizer até que é um paradigma econômico e um paradigma político. Eu falei econômico, tem estudos demonstrando que quanto melhor a classe econômica de uma pessoa numa mesma empresa, melhor a expectativa de vida dessa pessoa, né? Então, observe que saúde pública não é algo eminentemente clínico e por isso nós não pensamos tanto em saúde pública, como médicos, né? Como cardiologistas, como oncologistas, como especialistas, ou até mesmo médicos de família. Mas a minha provocação aqui desse vídeo é o seguinte: nós, clínicos, devemos aprender a utilizar do paradigma sistêmico para beneficiar milhões também.
mesmo quando nós estamos pensando na nossa tecnologia médica. E existem essas oportunidades. Existem algumas questões que realmente não têm impacto sistêmico, né? Eu tenho ali um paciente que nesse momento está infartando e eu vou fazer uma angioplastia, eu tenho um paciente com câncer, eu vou fazer uma quimioterapia. Aquilo ali é um ato inerentemente individual. Eu estou beneficiando um paciente de cada vez. Mas a oportunidade que nós temos, e até essa pandemia, que é um evento sistêmico, é uma provocação disso. A oportunidade que nós clínicos temos é de identificar as situações em que a gente pode fazer uma diferença muito maior do que em apenas uma pessoa de cada vez. Em que a gente pode fazer uma diferença em milhões de pessoas. Ou seja, se nós aprimorarmos a racionalidade do pensamento clínico, esta, por si, ela terá um impacto sistêmico e beneficiará milhões. Quando a gente conversa, por exemplo, sobre overdiagnoses, o paradigma do overdiagnoses, esse é um paradigma cultural e, portanto, é um paradigma sistêmico. No sentido de que um paciente que é overdiagnosticado, ele aumenta a probabilidade de um outro vizinho ser overdiagnosticado também. Porque se cria essa cultura de que aquele paciente foi beneficiado por uma descoberta de uma doença oculta. Então percebam que é contagioso também esse paradigma, ganhando características sistêmicas. Portanto, nós clínicos, em nossas condutas, se eu vou ou não pedir um exame, nós podemos estar gerando ali um efeito sistêmico. E aqui a gente tem a oportunidade de, no momento que a gente traz racionalidade para condutas diagnósticas, racionalidade para condutas terapêuticas, evitando danos com tratamentos fúteis, ou racionalidade no próprio uso dos recursos médicos, pensando em custo-efetividade, né? Ou pelo menos evitando fazer coisas sem efetividade importante, nós estamos beneficiando o sistema de saúde. Então, observe que nós podemos sim, na nossa atividade clínica, ter impacto sistêmico, na medida em que as nossas condutas nessas situações, elas podem ter consequências não intencionais, além do nosso paciente. A cultura do rastreamento de certos cânceres. A gente está ali aplicando essa cultura no consultório, paciente a paciente, ela se multiplica por um modismo. Então perceba que nós temos também impacto sistêmico. Dois exemplos muito claros, mais objetivos, mais específicos. A epidemia do uso de opioides nos Estados Unidos. Essa epidemia decorreu de conduta clínica equivocada, na medida em que os médicos, influenciados pela indústria, passaram a prescrever opioides fora das condições ideais de prescrição. Opioide deve ser prescrito para situações, doenças agudas. Eu estou aqui num pós-operatório de cirurgia cardíaca, eu vou usar um opioide, claro, por 2 dias, depois vou parar de usar. Ou para pacientes terminais. O que aconteceu nas últimas 2 décadas? Inclusive por influência da indústria. Os médicos passaram a utilizar esses opioides para dor crônica e, portanto, causando um vício nesses pacientes que a indústria farmacêutica tentava educar esses médicos dizendo que não existia vício em opioide, dependência de opioide. E isso gerou nos Estados Unidos uma epidemia do problema da crise dos opioides. Mas observe que essa situação não foi uma política pública de uso de opioide que gerou isso aí. Essa situação foi uma conduta médica individual, porém de características sistêmicas. Na medida em que o vizinho está usando opioide, o outro também vai procurar um médico para usar o opioide. Então, o overuse, ele na realidade tem características sistêmicas. Uma outra situação que nós temos que conversar e que nós podemos mudar um pouco o nosso paradigma clínico é a questão da obesidade. A gente sabe que existe uma epidemia de obesidade, mas essa epidemia de obesidade, ela não é causada exatamente por uma conduta individual de uma pessoa que vai querer comer muito, mas sim por uma cultura do comer muito. E a gente percebe a grande diferença de prevalência de obesidade em relação a diferentes grupos populacionais. É o caso dos Estados Unidos, né? Então, ali existe uma cultura do comer muito. E essa cultura tem questões econômicas também, que é a comercialização mais barata de medicamentos com mais calorias ou com mais açúcar ou coisas desse tipo.
Portanto, veja que é uma questão cultural e social, mais do que uma questão clínica de eu estar ali prescrevendo uma medicação anorexígena para esse paciente. Pode ser em algumas situações até benéfico, mas ali é uma conduta, a prescrição de um anorexígeno ou a prescrição de uma dieta é uma questão individual, mas quando a gente amplia o pensamento para o controle da obesidade, para um pensamento cultural, para um pensamento sistêmico, para um pensamento de taxar alimentos ricos em açúcar, para que os alimentos menos ricos em açúcar possam ser subsidiados pelo governo e fiquem mais baratos, você ali teria um impacto sistêmico. Então, na hora que a gente supervaloriza a medicalização da obesidade, ou até mesmo a condenação psicológica de uma pessoa que está obesa, como se fosse culpa dela no consultório, nós estamos nos afastando de um paradigma potencialmente sistêmico. Então, a minha provocação para esse vídeo, para nós clínicos, é que nós clínicos também podemos incorporar a consciência sistêmica, um paradigma de saúde pública, conseguindo não só tratar um de cada vez, mas beneficiar milhões de uma única vez. Até a próxima sexta.